Pare o que estiver fazendo e me escute agora. Este é o seu momento. Isso não é um acidente. Isso não é coincidência. É o seu sinal do alto de que você não está sozinho, que a sua luta não foi em vão e que o seu destino ainda não chegou ao fim. Quando este discurso terminar, você terá fé plena em si mesmo e fé no Deus que nunca te abandonou. Mas você não pode se desviar, não pode vacilar. Ouça com atenção, ouça com propósito, porque quem ouve essas palavras e as coloca em prática não será mais o mesmo. Se você está caminhando na escuridão, sem aplausos, sem ajuda, sem incentivo, saiba, esse não é o seu fim. É o seu campo de treinamento, e ele é sagrado. Você pode até se sentir sozinho, mas não está abandonado. Pode se sentir esquecido, mas está sendo refinado. Porque nenhum homem nasceu para a grandeza sem antes ser lançado no fogo. A luta não veio para te destruir. Ela veio para te construir. Para queimar o que é desnecessário, revelar o que é eterno e treinar o espírito do homem que você nasceu para ser. O mundo não vai te dizer isso. O mundo vai zombar da sua dor, ignorar sua disciplina e confundir o seu silêncio com derrota. Mas a lei da vida não recompensa o barulho. Ela recompensa a obediência. E a primeira lei do poder é esta: a luta não é punição. A luta é preparação. É a fornalha onde sua identidade é moldada. Você não se torna grande nos tempos de conforto. Você é forjado nos bastidores, quando ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém acredita. É ali que a força nasce. É ali que sua voz começa a se levantar. É ali que o seu propósito ganha vida. Eu estudei a vida de homens que vieram do nada e alcançaram o impossível. E eu te digo com clareza, todo homem que chegou à grandeza primeiro enfrentou a derrota em silêncio. Os aplausos vieram depois. A vitória veio depois. Mas a formação da alma, o endurecimento da vontade, a construção da disciplina, a intimidade com Deus, tudo isso aconteceu na escuridão. Você precisa parar de enxergar a luta como maldição. Ela é sua vocação. Não é um desvio. É o caminho direto para o homem que você foi criado para ser. Nunca estamos tão perto de Deus quanto quando deixamos de lado todos os apoios falsos. Isso não é poesia. Isso é princípio. Quando todas as muletas são arrancadas, você aprende a se firmar no único alicerce que ninguém pode tirar de você: o propósito. Quando tudo que te resta é o ar que você respira, você finalmente começa a dizer a verdade. Quando o mundo se cala, você ouve, enfim, a voz do seu Criador. E essa voz não te bajula. Ela te dá uma ordem. Ela diz: levante-se, e quem obedece se torna inquebrável. Veja Abraham Lincoln, zombado, derrotado eleição após eleição, traído, isolado, perdido, ridicularizado desde a infância. E mesmo assim, seguiu em frente, sozinho, com propósito, com convicção. E daquela fornalha de dor pessoal, ele emergiu não só para o poder, mas para a verdadeira grandeza. Ele não foi forjado na Casa Branca. Ele foi forjado na perda, na rejeição, no silêncio amargo. Ele confiou em algo maior que os homens. E essa confiança virou história. Agora é você que precisa decidir. Vai interpretar a sua luta como rejeição, ou como refinamento? Vai reclamar, ou vai se levantar? Vai desmoronar, ou continuar firme? O homem que permanece de pé, mesmo estando sozinho, esse homem é mais poderoso que um exército inteiro, porque encontrou sua âncora no invisível. Descobriu força no silêncio. Entendeu que mesmo quando os homens falham, Deus permanece. O propósito permanece. A disciplina permanece. E isso é mais que suficiente. Quando um homem não tem ninguém, mas mesmo assim continua, ele caminha com o poder invisível que criou o universo. Isso não é só motivação. Essa é a verdade por trás de todo homem que mudou o mundo. Ele agiu sem esperar a aprovação. Ele agiu antes da certeza. Ele persistiu antes do reconhecimento. Ele não reclamou pela falta de ajuda. Ele se tornou a própria ajuda. Ele não esperou ser servido. Ele se tornou visível através da persistência. E você precisa fazer o mesmo.
Você não está quebrado. Você está sendo moldado. Diga isso em voz alta. Sinta o peso disso. Você não foi amaldiçoado. Você foi chamado. Você não está sendo destruído. Você está sendo moldado. A dor que você sente não é o fim, é o começo, é o despertar. É o alarme do destino tocando no ouvido de um homem que dormiu demais abaixo do seu potencial. Agora você está acordado. Não volte a dormir. Essa é a sua instrução. Fale com autoridade, mesmo quando não sentir nenhuma. Isso é fé. Fale sobre onde você está indo, não sobre onde esteve. Fale sobre quem você está se tornando, não sobre o que perdeu. Fé não é sentimento. Fé é ordem. Fé é ação sem aplausos. Fé é declarar seu propósito, mesmo com as mãos trêmulas e os ossos cansados, sabendo que sua palavra tem mais poder do que suas circunstâncias. Você será tentado a falar das suas fraquezas. Será tentado a reclamar de como tudo está difícil. Vai querer repetir sua história de dor. Mas não faça isso. Suas palavras não são enfeites. Elas são direção. O que você diz é o que você planta. Se você fala de derrota, você a cultiva. Se fala de atraso, se torna isso. Mas se você fala de propósito, você se fortalece. Se fala de visão, anda na luz. E se você fala com fé, você se ergue, mesmo que ninguém esteja vendo. Declare agora: não estou abandonado. Estou sendo treinado. Sou guiado por um propósito. Eu confio na luta. Repita. Deixe entrar no seu subconsciente. Deixe que essas palavras se tornem sua armadura. Que elas afoguem os sussurros da dúvida e do desânimo. Pois existe uma verdade mais forte que o medo, mais eterna que a luta, mais sólida que o fracasso. O homem que confia na luta se torna o homem que Deus planejou. Você pode estar cansado, mas continue. Pode estar se sentindo incompreendido, mas continue construindo. Pode se sentir pequeno, mas fale como se já fosse grande. Isso não é arrogância, isso é obediência. É alinhamento com a lei espiritual que governa o universo. Aquilo em que você acredita, declara com fé e vive com consistência, se torna real. Você não está apenas sobrevivendo a essa fase, você está sendo forjado por ela. Todo homem pede força, mas poucos aceitam o processo através do qual a força é construída. E esse processo é luta, esse processo é dificuldade. Esse processo é o que você está enfrentando agora. Confie, obedeça e não amaldiçoe o processo. Ele é o fogo e você é o ouro. Nos próximos dias você vai querer desistir. Vai querer explicar suas dificuldades. Vai querer implorar por compaixão. Mas esse não é o seu caminho. Seu caminho é silêncio, visão, repetição, ação. Seu caminho é se levantar na escuridão, falar com fé e caminhar com propósito mesmo sem aplausos. E se você trilhar esse caminho, se obedecer essa disciplina, você não será o mesmo homem daqui a 30 dias. Você estará mais forte, mais claro, mais afiado, mais próximo do seu chamado. Não porque sua vida mudou, mas porque você mudou. Repita: não estou abandonado, estou sendo treinado. Sou guiado por um propósito. Confio na luta. Diga isso todos os dias. Diga até o seu subconsciente acreditar. Diga até o velho você morrer. Diga até o mundo se alinhar com o novo você. O homem que caminha com Deus com propósito e visão inabalável não precisa de aplausos, não teme o fogo, não espera a aprovação. Ele confia na luta e se torna imparável. Há um momento sagrado na vida de todo homem. Uma hora silenciosa, sem aplausos, sem convites, sem plateia. É nesse momento que um homem é medido, não pelos olhos do mundo, mas pelo tribunal invisível do caráter. É o momento em que a fé é construída ou quebrada. Quando todas as vozes externas se calam, só sobra a sua. E o que você diz a si mesmo determina o homem que você vai se tornar. A maioria não suporta esse silêncio. Eles o preenchem com barulho, distrações, opiniões alheias. Têm medo de ficar sozinhos consigo mesmos, porque nunca cultivaram uma voz interior que fale com poder. Mas eu te digo, o homem que domina a hora do silêncio, que aprende a caminhar sozinho sem recuar, sem implorar, sem desistir, esse homem
é imparável. O que você faz quando ninguém vê determina o que você vai colher. Quando todos estão olhando, o mundo recompensa o visível, mas só lembra daqueles que se construíram no invisível. Os homens buscam aplausos, mas Deus observa em silêncio, e é nesse silêncio que sua alma se fortalece. É nesse momento invisível que sua integridade se forma, ou se dissolve. A integridade não nasce no palco, ela é testada no bastidor. É fácil falar com poder quando todos assistem. Fácil agir com confiança quando todos concordam. Mas a verdadeira força está no invisível, no secreto, no silêncio. Mas quando você está sozinho, incompreendido e inseguro, o que acontece? Você continua. Você ainda acredita. Você ainda age com disciplina quando ninguém está olhando. É aí que começa a grandeza. É aí que você é provado. Você precisa enxergar a aprovação invisível como a porta de entrada para o poder verdadeiro. Não é para te destruir, é para te fazer uma pergunta. Você pode ser confiável com algo maior? Você consegue liderar mesmo quando ninguém te segue? Você consegue obedecer à sua visão mesmo quando ela não traz recompensas imediatas? Você consegue continuar mesmo quando parece que ninguém percebe ou se importa? Se a resposta for sim, então você está pronto para o próximo nível de responsabilidade. Mas se o silêncio te derruba, talvez você nunca tenha estado verdadeiramente comprometido com a visão desde o começo. Pense em Thomas Edison, um homem de imaginação, um homem de persistência. Ele foi ridicularizado, ignorado, desprezado pelos especialistas e incompreendido até pelos mais próximos. Ele fracassou não uma, nem duas, mas milhares de vezes em busca de uma única invenção. E a maioria desses fracassos aconteceu no silêncio, sem aplausos, sem câmeras, sem ninguém dizendo, continue. Mas ele continuou. Por quê? Porque ele tinha algo maior do que aplausos. Ele tinha fé interior. E é esse poder que eu quero que você construa. Não uma crença que oscila com elogios. Não uma confiança que morre quando tudo fica em silêncio. Mas uma base tão profunda, tão firme, que você não precisa mais da aprovação do mundo. Você se aprova. Você se lidera. Você se torna seu maior aliado, seu próprio profeta. Essa é a marca de um homem. Alguém que não precisa que digam quem ele é, mas que decide e prova isso todos os dias, independente de quem aplaude. O homem que espera apoio antes de agir ainda é um menino. E o mundo não recompensa crianças. Ele recompensa homens que lideram, homens que constroem mesmo quando ninguém ajuda, homens que seguem em frente na ausência de incentivo. É aí que sua alma amadurece. É aí que sua mente se aguça. É aí que sua disciplina se torna inabalável. Há perigo em depender de validação. Isso condiciona a sua força. Faz sua identidade depender da aprovação dos outros. E se essa aprovação for tirada, seu progresso vai junto. Você não pode construir nada eterno baseado no vento instável dos aplausos. Você precisa criar raízes mais profundas. Precisa estabelecer sua força interior. Só então você se erguerá como um carvalho, firme e inabalável diante das tempestades passageiras. Então, aqui está a instrução. Todas as manhãs, pratique o silêncio. Não um silêncio fraco ou vago, mas uma quietude com direção. Não busque vozes externas. Não comece o dia com reclamações ou medo. Fale apenas da sua visão. Declare seu objetivo. Comande sua própria mente antes que o mundo tente comandá-la. Recuse-se a falar de escassez. Recuse-se a reviver a dor. Fale a visão. Declare o propósito. Isso não é ilusão. É uma lei espiritual. Você precisa se treinar para agir como se já fosse o homem que está se tornando. Falar como alguém que conhece o próprio valor. Andar como quem não teme a solidão. Pensar como alguém sendo preparado para uma missão maior do que ele mesmo. Diga em voz alta: eu não preciso de aplausos. Eu preciso de propósito. Não preciso de companhia. Preciso de visão. Deixe que essas palavras se tornem o seu credo. Deixe que elas te sustentem quando a dúvida bater. Deixe que elas te lembrem.
Você não está construindo uma vida por validação. Você está construindo por vitória. E a vitória é conquistada no silêncio, na escuridão, na solidão. Na próxima vez que você se sentir sozinho, na próxima vez que ninguém retornar sua mensagem, na próxima vez que o caminho parecer vazio, não recue, sorria. Porque esse é o momento em que sua força está sendo forjada, e o homem que passa no teste do silêncio é o homem que em breve comandará a multidão. Mas você precisa conquistar isso. E você conquista se levantando quando ninguém está olhando, construindo quando ninguém acredita, caminhando quando ninguém caminha com você. Essa é a lei. Esse é o caminho. E é isso que você precisa obedecer agora. Repita, mais forte desta vez. Eu não preciso de aplausos, preciso de propósito. Não preciso de companhia, preciso de visão. Você está se tornando perigoso, não para os outros, mas para a dúvida, para o medo, para a procrastinação. Porque o homem que não precisa mais ser visto é o homem que em breve será visto. A fé é o poder mais poderoso que existe. É invisível aos olhos, mas molda tudo o que é visível. É intangível, mas move montanhas. Fé não é superstição. Isso não é uma esperança vazia. É a substância invisível que transforma o desejo em realidade. É o caminho por onde os sonhos ganham forma e os planos ganham vida. É também o que fortalece o espírito em meio à aprovação. Sem fé, o seu desejo não passa de um sussurro, mas com fé, ele se torna uma ordem. Você precisa entender que nenhum homem alcançou a grandeza sem antes caminhar apenas pela fé, antes mesmo de haver qualquer prova. Todo inventor, estadista, construtor ou líder foi chamado de tolo, sonhador, louco. As massas zombam daquilo que não conseguem enxergar, mas o homem de fé vê com clareza o que os outros não conseguem e age com base nisso. Isso é fé. Não é ausência de medo, é a decisão de seguir em frente apesar do medo. Deixe-me te contar sobre Henry Ford, um homem de visão, um homem persistente, um homem de fé inabalável. Quando ele declarou que criaria um carro acessível ao cidadão comum, os especialistas riram. Disseram que era impossível. Disseram para ele ficar no seu lugar. Mandaram ele obedecer às regras. Mas Ford tinha fé, não nas circunstâncias, não na permissão dos outros, mas no seu propósito. Ele viu, acreditou e agiu. Ele não tinha a aprovação do mundo, mas tinha uma força interior chamada fé. E isso foi o suficiente. O que separava Ford dos sonhadores não era talento, não era sorte, não era educação, era sua capacidade de se manter firme na visão, mesmo quando não havia nenhuma evidência de que ela daria certo. É exatamente isso que você precisa fazer agora se quiser crescer. Se você quer se tornar o homem que Deus planejou, precisa andar por visão, não por vista. Precisa falar com autoridade, não apenas reagir ao que acontece ao seu redor. A fé não é passiva, ela não é silenciosa. Fé é uma decisão diária. E agora eu vou te dar a fórmula para construir fé. Desejo, repetição, emoção, ação. É assim que a fé se fortalece. Primeiro vem o desejo, um anseio ardente, um objetivo claro. Sem isso você está à deriva. Mas o desejo sozinho não basta. É preciso repetir. Você precisa declarar seu objetivo em voz alta até que seu subconsciente o aceite. E precisa falar com emoção, não com palavras vazias, mas com palavras carregadas de convicção. E por fim, precisa agir. Fé sem ação é ilusão. Mas quando o desejo é declarado todos os dias com emoção e seguido por ações consistentes, essa é a fornalha onde a fé é forjada. A fé pode ser construída. Você não precisa esperar por ela. Não precisa sentir primeiro. Você pode falar até acreditar. O que você diz com emoção, seu subconsciente absorve. Essa é a lei. E o seu subconsciente está sempre ouvindo. Todas as manhãs, todas as noites, toda vez que você afirma seu objetivo com força e clareza, você está moldando um novo sistema de crenças dentro de si. Então, agora eu te ordeno. Repita o seu objetivo principal todas as manhãs.
em voz alta, com sentimento. Mesmo que a sua voz trema, não espere a confiança aparecer. Fale até que ela apareça. Você não está se enganando. Você está treinando seu mundo interior. Está se alinhando com a lei de causa e efeito. Aquilo que você afirma com emoção e age com persistência, inevitavelmente se tornará realidade. Quando você acordar e a dúvida tentar sussurrar, responda com a verdade. Quando o medo bater a porta, atenda com ação. Quando as vozes disserem, você não pode, responda, eu já estou. É assim que a fé fala. Não com arrogância, mas com certeza. Não com gritos, mas com repetição. Não esperando as circunstâncias se alinharem, mas tomando a decisão de seguir mesmo assim. Diga agora, eu creio, mesmo sem ver. Mesmo com dúvidas, eu falo com poder. Eu acredito. Repita, não em voz baixa. Comande. Você precisa ser a voz mais forte da sua vida. Se ninguém te encorajar, encoraje a si mesmo. Fale vida à sua alma. Fale força aos seus ossos. Fale sucesso ao seu dia. Cada palavra que você diz é uma semente. E aquilo que você repete com constância, um dia você colhe. Quando tudo parecer falhar, quando o caminho escurecer, quando suas forças parecerem esgotadas, lembre-se, Deus não te abandonou. Você está sendo testado, não rejeitado. Deus não busca a sua perfeição, mas a sua persistência. Ele não está de olho na sua fraqueza, mas na sua obediência. Você não está sendo punido. Você está sendo promovido. Mas a fé é a chave para desbloquear essa promoção. Não é fé no homem, não é fé nas circunstâncias. É fé na lei divina, no propósito e na capacidade que Deus te deu para se tornar aquilo em que você acredita. Não espere que o mundo te alcance. Não peça sinais antes de agir. Comece agora. Declare agora. Haja agora. Você não está atrasado. Você não está tão quebrado. Você não está tão perdido. Mas você precisa falar com fogo. Você precisa agir com ousadia. Precisa declarar seu objetivo todos os dias, até que o céu e a terra se dobrem diante dele. Isso não é poesia. Isso é lei. O homem que fala com fé, age com fé e persiste na fé, se torna uma força que nenhum obstáculo pode parar. Ele se torna o homem que Deus planejou, não porque recebeu mais, mas porque acreditou mais. Fale isso todos os dias, escreva, repita, até que se torne inesquecível. Eu creio mesmo sem ver, mesmo com dúvidas. Eu falo com poder, eu creio. E então, prove isso com suas ações. Há um processo que todo grande homem precisa passar. E esse processo não vem com aplausos ou recompensas. É o processo do isolamento. Não é punição, é preparação. Não é exílio, é elevação. O mundo pode chamar isso de solidão, mas eu chamo de sala de aula sagrada. A forja onde homens indestrutíveis são construídos. É nesse silêncio, na ausência de aplausos, na falta de apoio, que sua identidade é formada, não pelas expectativas do mundo, mas pelo sussurro de Deus e pelas decisões da sua alma. Você precisa aprender a valorizar esse lugar. A transformação começa na solidão. Toda estrutura imponente começa com uma base cavada profundamente, onde ninguém vê. Quanto mais profunda a fundação, mais alta a construção. E com o homem é a mesma coisa. Você não constrói nada duradouro sem passar pela fornalha do isolamento, sem atravessá-la com decisões firmes, clareza e propósito. Não confunda estar sozinho com estar perdido. Existe poder na separação. Existe sabedoria na retirada. Existe clareza que só nasce quando o barulho da multidão se cala. Você não escuta sua alma quando vive rodeado de ruído. Você não recebe direção enquanto busca aprovação. E você nunca descobrirá quem realmente é se continuar se moldando ao que os outros esperam que você seja. Reformule a solidão. Ela não é uma maldição. É a forja da sua verdadeira identidade. O homem que não consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos ainda não se encontrou. E até que você se encontre, jamais saberá do que é capaz. O mundo vai te chamar de frio, de distante. Deixe que falem. Eles não entendem que solidão não é fuga, é recalibração.
É nesse espaço que nascem as decisões verdadeiras. É ali que surge a direção. Todo gênio começa com uma conexão interior profunda. Antes de se alinhar com qualquer parceiro, você precisa se alinhar com a versão mais elevada de si mesmo. Você precisa sentar em silêncio e falar apenas com a verdade, apenas com Deus, apenas com a visão. É aí que as sementes do destino são plantadas. Não em debates, não em público, mas na quietude da alma. Andrew Carnegie, um homem de aço não só nos negócios, mas também na convicção, passava horas em silêncio reflexivo todas as manhãs, enquanto os outros corriam para o barulho. Ele protegia seu santuário interior, alimentava sua mente com visão, controlava seus pensamentos antes que o mundo o fizesse por ele. E por causa dessa disciplina, se tornou um homem que até as indústrias obedeciam. Ele não reagia às circunstâncias, ele as criava. Você precisa fazer o mesmo. Não tema o silêncio da manhã. Não fuja de estar sozinho com sua mente. É nesse momento que a inteligência infinita conversa com aqueles dispostos a ouvir. É aí que o seu futuro sussurra as instruções. É aí que as sementes da grandeza são entregues a quem já limpou seu terreno interior. Então, aqui está a minha ordem. Separe um tempo todas as manhãs só com a sua voz, sem opiniões alheias. Só você, sua visão e Deus. É aí que a direção nasce. Você não precisa começar o dia com barulho. Você não está preso às opiniões do mundo. Guarde a primeira hora do seu dia como um altar sagrado. Ela não é para reclamações. Não é sobre conversa fiada. É sobre construção. O que você quer construir? Fale apenas disso. Fale só do que você vai criar, nunca do que perdeu. Sua perda não define quem você é. Seu passado não determina seu futuro. A única coisa que importa agora é o que você declara no silêncio e o que você repete até que o mundo não consiga mais ignorar. Que nenhuma palavra negativa saia da sua boca antes do meio-dia. Que nenhum medo fale mais alto que a sua fé. Que nenhuma dúvida permaneça sem resposta. Diga agora: eu não estou sozinho. Estou conectado à inteligência infinita. Meu silêncio é força. Repita isso. Deixe que essa força venha de dentro, das suas entranhas. Deixe que ela vibre pelos seus ossos. Deixe que ela seja a lente através da qual você enxerga sua batalha. Não como isolamento, mas como um convite. Um convite para construir. Um convite para liderar. Um convite para criar uma voz interior mais forte do que qualquer barulho ao redor. Não se avalie por quantas pessoas estão com você. Meça-se por quanto tempo você está disposto a caminhar sozinho. O carvalho não pede companhia enquanto cresce em direção ao céu. Ele cresce em silêncio, sustentado pela profundidade de suas raízes. Permita que suas raízes se aprofundem agora. Que seu silêncio seja cheio de instrução, não de insegurança. O homem que aprende a pensar com foco, falar com autoridade e agir com propósito mesmo na solidão, é o homem que não depende mais da aprovação instável do mundo. E esse homem se torna perigoso, não para os outros, mas para a mediocridade, para o medo, para o conformismo. Ele se torna uma força que nenhuma opinião consegue derrubar. Atenção focada é poder sob controle. Sua atenção é sua vida. E sua primeira atenção, todas as manhãs, deve estar na sua visão, não no mundo lá fora. Ela pertence ao seu propósito, não aos comentários intermináveis dos outros. Treine sua mente como um soldado treina seu corpo. Corrija-a, foque-a, comande-a. E faça isso antes que o dia comece a puxar você para todos os lados, menos na direção do seu propósito. Que isso se torne sua rotina diária. Levante-se em silêncio. Declare seu objetivo. Repita suas afirmações. Visualize sua missão cumprida. Não espere aplausos. Não busque provas. Essa não é sua missão. Sua missão é disciplina. Sua missão é obediência. Sua missão é confiar que o silêncio que você cultiva hoje vai se transformar na força com a qual você vai liderar amanhã. Mais uma vez, eu não estou sozinho. Estou conectado à inteligência infinita. Meu silêncio é força. Viva como se isso já fosse verdade, porque é.
Não existe ladrão maior do seu destino do que o hábito sutil de reclamar. Não há veneno mais forte contra o progresso do que a autopiedade. Não há prisão mais poderosa do que a desculpa que o homem repete para si mesmo quando está fraco. Essas coisas não são inofensivas. Elas são letais. Elas não são desabafos, são rendições. E quem se rende às desculpas nunca vai experimentar o poder de uma decisão. Esse homem morre com seu potencial enterrado dentro de si. Encare isso agora. Reclamar é confessar. Cada vez que você diz que está difícil, que não é justo, que os outros falharam com você, está reforçando os muros da sua prisão. Você está se trancando dentro de uma história que te enfraquece e, pior, com a sua própria voz. Repetir dificuldades é reforçá-las. Explicar suas desculpas é aceitar o fracasso. Pode até aliviar na hora, mas sempre tem um preço: sua identidade. Enxergue agora a reclamação, a pena e a desculpa pelo que elas realmente são: a linguagem do homem fraco, a linguagem de quem está perdido. O homem que culpa as circunstâncias pela sua estagnação é o mesmo que se recusa a assumir responsabilidade pelo próprio futuro. Ele quer sucesso, mas só se for fácil. Quer poder, mas só se alguém der. Quer transformação, mas não está disposto a pagar o preço da disciplina. Mas o homem forte, o homem decidido, esse não fala assim. Ele não pede compaixão, ele não implora por compreensão. Ele se move, ele age, ele decide, não porque está pronto, não porque as condições são ideais, mas porque ele sabe que o homem que age vence, e o homem que espera é esquecido. Deixe-me te falar agora sobre Charles M. Schwab, o homem que começou em uma posição humilde em uma siderúrgica e chegou a se tornar presidente da gigante United States Steel Corporation. Schwab não esperou que a vida lhe entregasse uma coroa. Ele a conquistou, sem arrogância, mas com rapidez, confiança e decisão. Ele não hesitou. Tomava decisões rápidas e firmes. E foi isso, mais do que sua formação ou passado, que fez com que as oportunidades o obedecessem. Ele disse uma vez: o homem que não aproveita as oportunidades é o homem que permanece onde está. Isso não é só uma frase bonita, é uma lei. O homem que adia, que pensa demais, que espera pelas condições perfeitas antes de agir, é o homem que troca seu futuro pelo conforto falso da indecisão. E a indecisão é o terreno fértil do fracasso. Escute com atenção. Você não precisa se sentir pronto para agir. Sentir-se pronto é uma mentira. É uma historinha contada pela parte de você que teme a mudança. O homem decidido age com fé, não com certeza. Ele se move quando ouve o sussurro da verdade e não o grito da aprovação. Ele confia mais na instrução invisível do seu propósito do que na permissão visível da multidão. E é isso que você precisa se tornar agora. Um homem de decisão. Um homem em movimento. Um homem que age mesmo diante do atraso. Não basta pensar, não basta sonhar. O homem que vive apenas na imaginação sempre será governado por quem age na realidade. Ninguém recompensa potencial. Só os resultados são coroados. Aqui está sua instrução matinal. Não fale de escassez. Não se prepare para o fracasso. Prepare-se para agir. Ao acordar, não foque no que falta. Não fique esperando ter vontade. Não espere por um sinal. Comece com movimento. Comece com declaração. Comece com ação. Mesmo o menor ato, alinhado ao seu propósito, é mais poderoso que a maior intenção nunca realizada. Você está cansado? Haja mesmo assim. Está com dúvidas? Haja mesmo assim. Está com medo? Ótimo. Então vá, porque a ação mata o medo. Cada vez que você age apesar do medo, cada vez que decide mesmo na incerteza, está criando um novo caminho dentro de você. Você está construindo a identidade de um homem que não pode ser parado. Você está se treinando para a grandeza. Está moldando um mundo interior tão forte que o mundo exterior será forçado a se alinhar. E mesmo que ninguém veja o que você faz, Deus vê. Mesmo que o mundo fique em silêncio, o seu Criador está observando. Ele não coroa quem reclama. Ele honra quem realiza.
O homem que trabalha sem buscar elogios está se preparando para carregar responsabilidades maiores quando o mundo finalmente voltar os olhos para ele. Então, se você quer ser esse homem, precisa destruir o vocabulário da vitimização. Pare de dizer não consigo, é difícil demais, ou estou esperando. Essas são frases de derrotados, e você não foi feito para perder. Foi feito para dominar, não por orgulho, mas por propósito. Não para controlar os outros, mas para comandar a si mesmo. Agora repita isso em voz alta todos os dias, antes que o mundo tente abalar a sua crença. Sou decidido, sou persistente, não preciso de permissão para me mover. Diga de novo, não como quem deseja, mas como quem decidiu. Você não está esperando permissão para agir. Você está dando a ordem a si mesmo. E com essa ordem, nasce uma nova identidade, um novo impulso, uma nova vida. Você não precisa se sentir diferente para agir diferente. Você age diferente e os sentimentos vão atrás. Deixe-me ser claro. Todos os grandes homens que estudei, Carnegie, Edison, Ford, Rockefeller, tinham algo em comum. Eles decidiram. Eles não se deixaram levar. Não esperaram ter certeza. Eles tomaram uma decisão e se comprometeram. Se ajustaram apenas quando necessário. O homem que não decide vive à mercê de quem decide. E o homem que não age, logo é esquecido. Então, o que você vai fazer hoje? Vai se levantar e repetir a mesma linguagem limitante de ontem? Ou vai levantar, declarar seu objetivo e agir como alguém que cansou de adiar? Eu não te dou segredos, não te dou atalhos. Eu te dou a verdade. O homem que age, vence. O homem que decide se torna alguém inabalável. A desculpa cria uma identidade frágil. A decisão cria uma identidade invencível. Então diga novamente, mais alto desta vez. Sou decidido, sou persistente, não preciso de permissão para me mover. Que esse seja o fim da sua hesitação. Que esse seja o dia em que sua história mude. Que esse seja o fogo que transforme suas desculpas em cinzas. Porque o fraco reclama, mas o forte decide. Suas palavras não são inocentes. Elas não acontecem por acaso. Elas não são ecos das suas circunstâncias. São comandos para o seu subconsciente, instruções para o seu futuro e projetos para a sua identidade. Você não descreve a sua vida. Você a cria pelo que fala. Cada frase é uma semente, e o que você repete todo dia vira o jardim onde seu destino vai crescer. Isso não é poesia, é uma lei. Deixe-me explicar melhor. Seu subconsciente é como um gravador. Ele não pensa, não julga, não questiona se o que você fala é verdade ou mentira. Ele só recebe, grava e obedece ao que você diz, com repetição e emoção. Ele aceita aquilo como verdade, e a partir daí, começa a organizar seu comportamento, sua percepção, seus hábitos e até as oportunidades da sua vida, tudo alinhado com o que ele acredita ser verdade. A maioria das pessoas fala sem cuidado, falam como se as palavras não tivessem peso, reclamam, amaldiçoam o próprio caminho, falam de medo, falta e confusão, e depois ficam se perguntando por que suas vidas são assim. Eu te digo, você não pode falar em fracasso e esperar sucesso. Você não pode ensaiar fraqueza e desenvolver força. Não pode declarar derrota e caminhar na vitória. A ferramenta que você precisa dominar agora se chama autossugestão. Esse é o princípio de usar repetição, emoção e crença para enviar novas mensagens ao seu subconsciente. É falar todo dia para plantar a verdade antes que o mundo plante a dúvida. É falar não o que você vê, mas o que você quer até ver. Repita comigo. Você não fala o que vê. Você fala o que quer até ver. Essa é a diferença entre quem muda de vida e quem só reage a ela. Quem reage é um espelho que reflete tudo que aparece. Mas quem cria, fala o que quer até a realidade se adaptar às suas palavras. Agora você precisa treinar sua boca para obedecer à sua visão. Você precisa acabar com o hábito de falar negativamente sem pensar. Nenhuma palavra negativa pode sair da sua boca antes do meio-dia. Essa é a sua regra.
Suas manhãs pertencem ao poder, não à lamentação. Suas primeiras palavras devem ser verdadeiras, não de fraqueza. Se você acordar cansado, fale sobre energia. Se acordar inseguro, fale sobre clareza. Se acordar com medo, fale sobre fé. Isso não é ignorar a realidade, é disciplina. Você não está negando o que existe, você está declarando o que deve acontecer. Não está mentindo, está guiando seu mundo interior. E esse mundo interior, com a repetição, vai ficar mais forte que as circunstâncias. Esse é o segredo de todo grande homem que saiu do nada para o poder. Ele dominou a fala antes de dominar os resultados. Deixe-me lembrar, autossugestão não é truque, é transferência. É como mover sua visão do pensamento consciente para a crença profunda do subconsciente. E quando o subconsciente acredita, começa a direcionar toda a sua energia, foco e comportamento para tornar aquilo real. Por isso, não basta sonhar calado, é preciso falar alto. Você precisa falar em voz alta, todo dia. Então, todas as manhãs, declare seu objetivo principal com energia e fé. Não só uma vez, nem em silêncio, mas com fogo, repetição e decisão. Fale até seus ossos lembrarem, até seus passos mostrarem, até seus pensamentos não poderem mais negar. E não pare aí. Diga também afirmações que alinhem sua identidade ao seu objetivo. Não espere sentir vontade. Seus sentimentos vão acompanhar suas palavras. Fale com força, mesmo que sua voz trema. Fale da vida, mesmo que as coisas estejam difíceis. Fale da vitória, mesmo no meio do vale. Isso é fé. Isto é liderança. É assim que nasce a grandeza. Agora, diga isso comigo em voz alta. Eu falo o que quero. Eu planto o que preciso. Eu alimento minha fé com a minha voz. Repita. Deixe essa frase se acomodar no seu peito. Deixe que ela molde suas manhãs. Deixe que ela substitua todas as reclamações que antes te impediam. Essa é a sua nova língua. Esse é o seu novo comando. E a partir desse comando, uma nova vida vai surgir. Você não tem permissão para amaldiçoar seu futuro com suas palavras. Você não pode envenenar seu subconsciente com dúvidas. Não é permitido reforçar o medo com a boca. Esse é o hábito dos derrotados. Essa é a disciplina dos que estão desconectados da própria força. Você não é mais aquele homem. Você o superou. Você o silenciou. Você o substituiu por uma voz que fala só aquilo que vai construir. E o que você vai construir? Você vai construir confiança. Você vai construir clareza. Você vai construir visão. Você vai construir ação. E vai construir tudo isso com as ferramentas que já tem nas mãos. Suas palavras, sua vontade e sua disposição para repetir a verdade até que ela vire parte de quem você é. A cada dia que você diz seu objetivo em voz alta, você está construindo um homem que não pode ser negado. Você está reforçando a base. Você está fortalecendo o aço do seu espírito. Você está reestruturando sua autoestima. E o mundo logo vai se ajustar. Sempre obedece. Obedece ao homem que primeiro obedeceu a si mesmo. Então deixo você com essa ordem. Pois esta manhã eu falo o que quero. Planto o que preciso. Alimento minha fé com a minha voz. Que essa seja a sua lei. Que essa seja a sua disciplina. Que esse seja o seu ritual diário. E nunca mais deixe seus lábios traírem seu destino. O homem que nunca é testado deve ser lamentado, não invejado. O homem que vive no conforto, que nunca é lapidado pelas dificuldades, que nunca sente o calor da adversidade pressionando sua alma, esse não é abençoado. Ele é esquecido. Não se confia nele, porque luta não é castigo. É a prova de que você tem algo para construir, de que foi escolhido para forjar algo grandioso, de que tem um potencial tão grande, tão intenso, tão necessário, que precisa ser testado antes de ser revelado. Você pode se perguntar por que a batalha caiu nos seus ombros. Pode questionar por que seu caminho parece mais difícil que o dos outros. Eu te digo, o preguiçoso é deixado em paz porque não representa ameaça alguma, mas o homem de visão é testado. O homem que começa a se levantar chama a atenção da resistência.
O homem que fala seu propósito vira alvo do medo. No momento em que você declarou seu objetivo, no momento em que se levantou e disse, eu vou, você despertou a oposição. Mas essa oposição não é sua inimiga. Ela é sua examinadora. É a ferramenta usada pela inteligência infinita para queimar as partes superficiais, medrosas e incertas de você, para que só o homem verdadeiro fique. O homem forte, o homem que consegue carregar aquilo pelo qual orou. O homem que entra em qualquer ambiente e muda a atmosfera porque conquistou seu poder em segredo. Não se ressinta da prova. Reconheça, abençoe, agradeça. Porque o fogo que te cerca agora não foi feito para te consumir. Ele serve para purificar você. É a fornalha onde reis são moldados, não destruídos. E o homem que passa por ela não apenas vence. Ele se torna uma arma com propósito num mundo cheio de fraquezas. Mas cuidado, o teste não é só externo, é interno. E vem com muitas máscaras. Os 6 fantasmas do medo são seus maiores inimigos nessa luta. Eles não atacam com espadas. Eles sussurram, atrasam, fazem você questionar tudo o que acreditava. E se você não ficar atento, eles vão roubar tudo o que você deveria construir. O primeiro é o medo da pobreza, aquela ansiedade persistente de que não há o suficiente, de que você está ficando para trás, de que nunca vai conseguir o que precisa. Ele sussurra, você chegou tarde demais, você perdeu demais, não resta mais nada. E isso faz muita gente se acomodar antes mesmo de começar. Aí vem o medo da crítica, a voz que diz, o que vão pensar de mim se eu falhar? E se eu parecer bobo? E se me julgarem? E aí, ao invés de seguir em frente, você espera, hesita, começa a encolher seu sonho para caber na opinião dos outros. O terceiro é o medo de ter problemas de saúde, o medo de que seu corpo falhe, de que você não tenha energia ou força. Torna o homem frágil, focado nos sintomas em vez das soluções. Surge então o medo da perda, do amor. O quarto fantasma, que prende os homens em correntes emocionais, os torna desesperados por aprovação, viciados em permissão. Diz, não se eleve demais, não os supere, não fique sozinho. E assim, o homem se controla para manter intactas as alianças frágeis. O quinto fantasma é o medo da velhice, a mentira de que é tarde demais, que seu tempo já passou, que outros já aproveitaram as oportunidades que eram para você. Isso faz com que o homem se aposente antes mesmo de começar. E por fim, o sexto fantasma, o medo da morte, a raiz de todos os medos, a mentira que diz que tudo vai acabar de qualquer jeito. Por que se preocupar? Esse é o medo que paralisa, que silencia, que torna um homem espiritualmente morto muito antes do seu corpo o acompanhar. Esses fantasmas se juntam quando um homem está em luta. Eles não assombram o andarilho, porque ele já é deles. Mas o homem que decide, que começa a agir, que ousa se tornar, ele os provoca. E eles não vão embora em silêncio, mas você não está à mercê deles. Você não é vítima deles. Você é o mestre deles, se obedecer às leis do propósito. Diga isso agora. Não me encolho na batalha. Estou sendo refinado. Não desperdiçarei o fogo que me forja. Repita. Desta vez com força, intenção e convicção. Porque sua batalha não é contra o homem, mas contra a parte de você que quer voltar para o conforto. E o homem que repete essa verdade todos os dias não pode ser quebrado. Não tema, pois sua luta é única. Nem todos os homens que se tornaram grandes passaram pelo vale da resistência. Abraham Lincoln foi abandonado pelos aliados. Foi atacado pelos inimigos. Perdeu eleições, perdeu amigos, perdeu a paz, mas nunca perdeu o dever. Ele não desistiu. Caminhou pelo fogo com lágrimas nos olhos e determinação no coração. E a história o lembra não pelo que sofreu, mas pelo que se recusou a entregar. Agora é sua vez. Você deve agradecer a sua luta, não porque ela seja fácil, mas porque ela está fazendo algo bom por você. Ela está te preparando. Ela está te esculpindo, moldando a única versão de você que pode carregar o peso do seu destino. Diga isso todas as manhãs, sem falhar.
Agradeça a Deus pela pressão. Agradeça a Ele pelo processo. Estou me tornando quem pedi para ser. Sim, você pediu por isso. Talvez não com essas palavras, talvez não desse jeito, mas quando desejou grandeza, quando ansiou por propósito, quando pediu para caminhar com poder, também pediu pelo processo que o levaria até lá. E esse processo não é bonito, não é gentil, não pede desculpas pelo fogo, mas sempre cumpre o que promete. Agora enfrente o fogo com louvor. Responda à dor com progresso. Quanto mais doer, fale com mais ousadia. O inimigo foge de um homem que caminha em louvor. Quando o medo chegar, levante a voz. Quando a pressão apertar, eleve seus padrões. Quando a solidão bater a porta, responda com disciplina. Isso não é pensamento positivo. Isso é guerra espiritual. E você não é passivo nela. Você é um construtor. Você é um comandante. É você quem decide o que essa luta significa e o que vai se tornar por causa dela. Uma última vez diga: não me encolho na batalha. Estou sendo refinado. Não desperdiçarei o fogo que me forja. Então, ande como ele, fale como ele, construa como ele. Nunca mais duvide que a luta significa que você está no caminho errado. Significa que você foi escolhido. Você chegou até aqui porque algo dentro de você se recusou a desistir. Você atravessou 7 portas de fogo. Pelo silêncio, pela dúvida, pelo isolamento, pela pressão, pelo medo. E você continua de pé. Não é o mesmo homem que começou essa jornada. Se você seguir o que eu lhe dou agora, se ancorar sua vida nessas instruções diárias, não vai se reconhecer daqui a 30 dias. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. Vamos juntar tudo isso. Vamos gravar essas leis em sua mente, até que elas não possam mais ser ignoradas, até que queimem a poeira da dúvida e das distrações do dia a dia. Isso não são teorias, não são sugestões, são ordens, são a base sobre a qual o homem constrói poder, propósito e paz. Acorde com propósito. Chega de ficar à deriva. Chega de acordar como um homem sem nada para fazer, sem ter para onde ir, sem missão a cumprir. Cada manhã que você acorda é a prova de que seu trabalho não acabou. Sua respiração não é por acaso, é uma instrução divina. A partir de agora, você não vai mais começar o dia confuso ou preguiçoso. Você vai começar com intenção, clareza e visão. Se você não acordar com propósito, será puxado pela pressão. E o homem que desperta com propósito sempre vai se destacar daquele que se levanta só por obrigação. Fale seu objetivo em voz alta. O que você não fala, você não acredita. O que você não declara, você não busca. Seu objetivo principal e definido deve sair da sua boca 2 vezes ao dia. Uma vez pela manhã, antes que o mundo fale com você. E outra vez à noite, antes que o mundo dos sonhos leve seus pensamentos para o subconsciente. Isso não é superstição, é estratégia. Cada vez que você expressa seu objetivo em voz alta com energia e emoção, você reforça sua identidade. E a identidade impulsiona o comportamento. O homem que expressa sua visão se torna o homem que vive essa visão. Afirme sua fé com emoção. Repetições secas não bastam. Você precisa colocar sentimento nas suas palavras. Fale como alguém que acredita, mesmo que a crença ainda não esteja presente. Fale até que seu subconsciente aceite isso como lei. Fale até a dúvida ser abafada pelo som. Fale até não lembrar mais de quem você era. Fé não é desejo, é a decisão diária de acreditar no que ainda não apareceu. E essa crença deve ser renovada e reforçada todos os dias. Controle sua atenção. Sua mente é o seu reino. Proteja-a. Não comece o dia lendo a opinião dos outros. Não abra a porta da sua alma para dúvidas, fofocas, medos ou comparações. Treine sua atenção. Concentre-se. Domine-a. Porque aquilo que você dá atenção, você amplia. E o que você amplia começa a moldar seu mundo interior. E o mundo interior sempre vem antes do exterior. Quem controla a atenção, controla o destino. Quem deixa ela vagar, será governado por pessoas que não rejeitam o medo. O medo é um mentiroso. Ele aparece de várias formas.
hesitação, procrastinação, perfeccionismo, preocupação. Mas por trás de todas essas máscaras está o mesmo objetivo: paralisar. Você não vence o medo fugindo dele. Você vence o medo enfrentando-o. Fale a verdade na cara do medo. Mexa-se quando o medo mandar esperar. Construa quando ele mandar se esconder. Você só é escravo do medo se submeter a ele. Levante-se, fale e siga em frente. Caminhe sozinho se for preciso. Você não precisa de companhia para caminhar com propósito. Se sua visão fizer os outros se afastarem, deixe-os ir. Se sua disciplina incomodar quem prefere o conforto, deixe-os se incomodar. Você não está aqui para se misturar. Você está aqui para construir, e construir muitas vezes exige estar só. O carvalho cresce mais alto quando não há competição pela luz. Então, caminhe sozinho se for necessário, até encontrar quem caminhe ao seu lado. Por princípio, não por popularidade. Haja sem hesitar todos os dias. Haja, mova-se, faça acontecer. Não deixe sua mente te convencer a desistir do que seu espírito já confirmou. Quem hesita, perde o ímpeto, e o ímpeto é tudo. Você não precisa se sentir pronto, basta estar disposto. Dê o passo, escreva a página, tome a decisão. Comece a tarefa. A ação traz clareza, e a clareza traz progresso. Recuse a derrota. O fracasso temporário não é permanente, a menos que você aceite. Contratempos não são sinais de que você está no caminho errado, mas de que precisa crescer, se ajustar e se refinar. Quem recusa a derrota torna-se invencível. Quem enfrenta a tempestade sem se render é promovido a um nível que poucos alcançam. Não por ser mais inteligente, mas por ser fiel. Confie na luta. O fogo nunca foi seu inimigo. Era sua forja. Cada provação, cada atraso, cada momento de silêncio. Tudo foi pensado para formar a versão de você que pode levar seu propósito adiante com integridade. Agradeça ao fogo, agradeça à pressão, agradeça às noites solitárias. Elas estavam te preparando para a vida pela qual você orava. Deus não retém, Ele prepara, e a luta foi sua preparação. Agora diga isso em voz alta. Diga isso como um homem que passou pela fornalha e saiu refinado. Estou me tornando o homem que Deus projetou. Confio no seu tempo. Eu caminho pela provação. Eu saio em triunfo. Eu sou o escolhido. Diga de novo. Diga até que suas dúvidas se calem. Até que seu medo se dissipe com a força da sua voz. Até que o velho homem dentro de você não tenha mais ar para respirar. E agora, o desafio final. Se você seguir essas instruções diariamente, se acordar com propósito, declarar seu objetivo, afirmar sua fé, controlar sua atenção e rejeitar o medo, caminhar sozinho, agir sem hesitação e confiar na luta, você estará irreconhecível daqui a 30 dias. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. Você vai andar diferente, falar diferente, pensar diferente, e o mundo não terá escolha a não ser se ajustar ao novo padrão que você se tornou. Mas isso não acontece por esperança. Não acontece por acaso. Acontece pela disciplina, pela obediência, pela repetição diária dessas atitudes, até que elas não sejam mais esforço, mas reflexo. Você não se torna o homem que Deus planejou só por inspiração. Você se torna ele através do treino. E esse treino começa agora. Então me ouça mais uma vez. Acorde, ousado. Caminhe sozinho se precisar. Confie na luta. Ela é a escada para a sua coroa. Você não está vazio. Você não é fraco. Você não foi esquecido. Você está crescendo. Você está construindo. Você está se tornando. E nada pode parar o homem que anda com propósito.